Só o silêncio se espalhava ao redor. Já fazia quase 10 minutos que Bonita estava sentada no carro, com o ar-condicionado gelado, mas o ambiente estava carregado de tensão. Ela lançava olhares ocasionais para Kirafat, apenas para vê-la fixando os olhos na tela do celular, concentrada em alguma leitura. Isso aumentava ainda mais sua inquietação. Kirafat não a chamava para falar, apenas esperava. Nem sequer trocava uma palavra. Bonita não sabia como agir naquela situação. Afinal, não importava quanto tempo esperasse, o amigo que ela mencionara que iria buscá-la jamais apareceria. Como poderia, se essa pessoa nunca existira desde o começo? Pedir para ir embora por conta própria também não parecia uma opção viável. Bonita não fazia ideia do que Kirafat estava pensando ou esperando ao se envolver com alguém de classe social inferior como ela. Será que achava divertido ajudá-la apenas para dar falsas esperanças? Ou pior ainda, queria fazê-la acreditar que havia algo especial entre elas? Você já olhou para mim várias vezes sem dizer nada. Kirafat falou sem tirar os olhos do celular. Não era surpreendente, afinal estavam apenas as duas ali, em um espaço tão pequeno. Como ela não perceberia que era o alvo de seu olhar? Eu só estou curiosa. Bonita mordeu os lábios, ponderando se deveria ou não expressar sua dúvida. Curiosa sobre o quê? O que faz alguém do seu nível se preocupar comigo? Você poderia simplesmente me ignorar. Não faria diferença para você se eu me molhasse na chuva ou voltasse para casa com qualquer pessoa. O comentário de Bonita fez os dedos de Kirafat pararem por um instante antes de deslizar novamente a tela, como se nada tivesse acontecido. Eu realmente estou curiosa. Ela repetiu, deixando claro que falava sério. Sua vida não era um jogo ou um ato de caridade para ninguém. Quando você vê um gatinho molhado na chuva, o que faz? Talvez você apenas olhe e pense, que pena, mas não posso fazer nada, espero que encontre abrigo logo. Bonita mordeu os lábios, tentou imaginar a cena e percebeu que sim, poderia agir exatamente dessa forma. Ou talvez não. Afinal, sua própria vida era incerta. Mas eu me aproximaria do gato, mesmo que me molhasse na chuva, isso não teria problema. Posso voltar para casa e me secar depois. Eu sei cuidar de mim mesma. Está insinuando que eu não sei cuidar de mim? Eu disse isso. Sua comparação me faz entender isso. Você é um gatinho, por acaso? Você é você mesma. Chova ou faça sol, você não é aquele gato. Você pode se proteger da chuva, mas não faz. Como não faria? Ela sempre fez tudo o que podia para se cuidar. Mas às vezes a vida não oferecia muitas escolhas. Não importava o quanto quisesse decidir seu próprio destino. Desde que cresceu, Bonita só conhecia um caminho reto. Nunca teve atalhos, desvios à esquerda ou à direita. Seu caminho era único e limitado. Minha situação te diverte? Não. Sua situação apenas desperta meu instinto protetor de irmã mais velha. Bonita franziu a testa. Você ao menos perguntou se eu quero uma irmã mais velha? Eu sou filha única. A sobrancelha de Kirafat se contraiu. A Bonita do trabalho e a Bonita fora dele eram completamente diferentes. No trabalho ela era gentil e sorridente. Agora mostrava toda sua teimosia. E daí? Como assim? E daí? Você está invadindo minha vida pessoal. Shh! Kirafat fez um gesto para que ela se calasse, não dando chance de continuar com sua rebeldia. Seu celular vibrou estrondosamente, seguido por uma ligação de um número que não poderia ignorar. Sim, mamãe. Queen, onde você está? Pode passar em casa um instante. Agora? Disseram que você ainda não voltou para o seu apartamento. Passe aqui um pouco. Seu pai quer conversar sobre trabalho. Não estou disponível. Além disso, já disse à mamãe para não deixar ninguém se intrometer na minha vida pessoal. A voz firme de Kirafat carregava cansaço. Ela já estava exausta com as constantes imposições da mãe. Não importava o quanto fizesse, parecia nunca ser suficiente. O que mais a mãe queria dela? Quando esse controle finalmente terminaria? O Sr. Wazin só está preocupado com sua segurança. As eleições estão chegando e você deve ser mais cautelosa. Wazin era o nome de seu padrasto, também político. Por isso sua família estava sempre sob os holofotes, mesmo que ela não tivesse laços sanguíneos com ele. Sempre que participava de eventos ou ia a algum lugar, o título que a acompanhava era sempre o mesmo: Enteada do Sr. Wazin. Kirafat suspirou, olhando para o relógio. Estava quase amanhecendo, o que só a irritava ainda mais. Seu padrasto marcava reuniões na hora que bem entendia. Por acaso ela era sua funcionária para ter que atender a qualquer capricho dele? Não posso ir. E diga para as pessoas pararem de me esperar no condomínio.
Esta noite não voltarei para lá. Por favor, filha, venha. Seu pai só quer conversar rapidamente. Seu marido já percebeu que esta hora é para descanso? Ninguém discute trabalho agora. Se vier, prometo que não irei te incomodar por um tempo. Também impedirei que ele mande alguém atrás de você. Não faça perder a consideração por você, querida. Diante dessas palavras, Kirafate olhou para o lado, onde Bonita estava sentada quieta, quase encolhida. Ela suspirou. Parece que não conseguiria continuar fingindo que esperava pela amiga. Certo, vejo você em casa. Assim que a ligação foi encerrada, Kirafate se inclinou para colocar o cinto de segurança em Bonita. O movimento foi tão rápido e inesperado que a garota quase se afundou no banco. Presa com a proximidade repentina? O que está fazendo? Você nunca usou um cinto de segurança? Você poderia apenas pedir. Eu mesma colocaria. Se eu pedisse, você só perguntaria um monte de coisas sobre o porquê. Claro! Eu tenho o direito de perguntar. Kirafate franziu a testa. Que tipo de garota era essa? Enquanto os outros a temiam e nem sequer ousavam encará-la, Bonita não apenas sustentava seu olhar, como também respondia com ousadia a cada frase. Então, por que você colocou o cinto para mim? Para sua segurança. Porque eu vou dirigir. Mas estou esperando um amigo. Não minta. Se mentir uma vez, terá que continuar mentindo para encobrir a primeira mentira. Isso se tornará um hábito difícil de largar. Bonita mordeu os lábios. Se ela já sabia desde o começo, por que não disse nada? Será que teria ficado esperando com ela a noite toda se ninguém tivesse ligado chamando-a? Pare de usar essa desculpa de amigo. Apenas me diga para onde devo levá-la. Aqui mesmo. Pode me deixar aqui e seguir seu caminho. Kirafate franziu o senho. Bonita não parecia estar entendendo a situação. Se eu tivesse a intenção de deixá-la sozinha, por que a teria feito entrar no carro? Mas eu quero ir por conta própria. A essa hora da noite? Já voltei sozinha para casa muito mais tarde que isso. Eu vou levá-la. Agradeço sua gentileza, mas não quero incomodar. Não quero sua pena, sua compaixão, nem nada disso. Eu sei cuidar de mim mesma. Kirafate a observou em silêncio. Bonita tinha um rosto determinado, teimoso. Seus dedos batiam ritmicamente no volante, como se ponderasse algo. Se não me disser onde fica sua casa, então venha comigo. O quê? Bonita olhou para ela, perplexa. Falou tanto e no fim parecia que suas palavras tinham entrado por um ouvido e saído pelo outro. Ela não queria se acostumar com esse cuidado momentâneo. Me levar para casa te faria se sentir melhor? Eu não sou um brinquedo para satisfazer seu instinto de irmã mais velha, Queen. Por que está tão irritada comigo, baby? Por que insiste tanto em se colocar abaixo dos outros? Não estou irritada. Só não entendo por que se importa tanto comigo. Eu sou apenas uma garçonete. Nós nem nos conhecemos de verdade. E por que eu não poderia me importar? Quem é você para me impedir? Se você não quer se importar consigo mesma, problema seu. Mas esta é a minha vida. E quando foi que eu pedi para você me entregar a sua vida? Eu não estou aqui para ajudá-lo o tempo todo, só nos momentos em que nos encontramos. Se você está tão insatisfeita com isso, eu não vou insistir. Kirafate começou a se irritar. Não entendia por que sua preocupação genuína parecia estar sendo interpretada como algo errado. Por isso, dirigiu rapidamente até um ponto de ônibus, não muito longe do local de trabalho de Bonita. O som do desbloqueio das portas ecoou no carro. Kirafate não disse mais nada, nem sequer olhou para ver quando Bonita soltou o cinto e desceu. Apenas percebeu que quando a porta do carro se fechou novamente e o assento ao seu lado ficou vazio, acelerou e partiu sem hesitação. A jovem espiou o reflexo da garota pequena pelo retrovisor e em seguida pegou o celular para ligar para seu assistente de confiança. Sim, chefe. Você ainda está me seguindo? Sim, estou perto do ponto de ônibus. Kirafate soltou uma risada seca diante da capacidade dele de sempre prever suas ações. Leve em segurança até em casa. Entendido, avisarei quando ela chegar. Enquanto Kirafate estava irritada com a rejeição, Bonita apenas apertava os lábios em silêncio. Se perguntassem se estava com raiva ou frustrada, a resposta seria simples. Ela não entendia Kirafate, não sabia o que ela queria, e, acima de tudo, não via motivo para toda aquela preocupação. Elas eram apenas estranhas que haviam se encontrado algumas vezes. Por que Kirafate se importava tanto? Bonita estava furiosa porque Kirafate lhe oferecia exatamente aquilo que ela sempre desejara receber de sua própria família.
Estava com raiva de si mesma por temer que tudo não passasse de um jogo divertido para aquela mulher. No fim, sentia-se uma tola revoltada, até mesmo com sua própria existência. Chegou em casa quase às 2 da manhã. O ambiente estava silencioso. Qualquer ruído era suficiente para fazê-la se sobressaltar, sem contar os olhares dos bêbados sentados bebendo do lado de fora do portão. Bonita, por que chegou tão tarde? A voz de Cam veio de trás, fazendo a garota se encolher e apertar a bolsa contra o peito. O cheiro forte de álcool vindo dele a deixou ainda mais alerta. Eu estava trabalhando. O rapaz franziu a testa. Eu já te disse que não precisa trabalhar. Eu posso sustentar você. Quanto quer? Vou falar com minha mãe. Ken, nós somos amigos. Mas eu quero que você seja minha esposa. Você não precisa perder tempo estudando ou trabalhando. Pode largar tudo. Minha mãe já conversou com a sua. Bonita franziu as sobrancelhas. Conversaram sobre o quê? Na noite anterior, ela e sua mãe tiveram uma briga enorme, porque a mulher pegou todo o seu dinheiro guardado sem permissão. Ela pensava que havia escondido bem, mas não conseguiu enganá-la. Agora ainda tinha que lidar com essa conversa sem seu conhecimento. Cam, você não está falando coisa com coisa. Vá dormir. Falamos sobre isso amanhã. O rapaz agarrou seu pulso e a puxou com força. Pela diferença de altura e físico entre os dois, se quisesse usar a força, Bonita não teria chance de escapar. Amanhã vou levar você para se demitir e se mudar para cá. Você será minha esposa. Não precisa fazer nada. Eu posso cuidar de você. Só quero uma esposa. Nada mais. Bonita mordeu os lábios com tanta força que chegou a sangrar. Não disse nada. Apenas o deixou falar tudo o que queria, até que ficasse satisfeito. Entendeu? Então vá descansar. Amanhã me acorde cedo. Felizmente, Cam ficou satisfeito depois de despejar todas as suas exigências. Bonita entrou em casa atordoada. Cada palavra que ouviu a fez perceber que não tinha direito algum sobre sua própria vida. Sua mãe, que lhe deu à luz, havia concordado em vendê-la para a família de Cam por apenas 100.000 bahts. Cam, amigo de infância com quem cresceu, queria que ela fosse apenas uma esposa trancafiada dentro de casa. Ninguém se deu ao trabalho de perguntar se ela queria isso. Bonita abriu a porta da casa silenciosa. Tudo ainda estava revirado, do mesmo jeito que ficou depois que sua mãe jogou objetos durante a briga. Sem hesitar, seguiu para o quarto. Sentou-se na beira da cama e abraçou os joelhos. Permitiu que as lágrimas escorressem silenciosamente, sem soluços. Naquele momento, decidiu que aquela casa não era mais seu lar. Pegou uma mochila grande e colocou dentro dela todas as suas coisas importantes. O que não podia levar, deixaria para trás. Não pretendia voltar para buscá-las. Bonita decidiu ligar para sua melhor amiga, sua última esperança, a única pessoa em quem podia confiar naquele momento. Mint atendeu com a voz sonolenta, mas ao ouvir os soluços de Bonita pedindo ajuda, despertou completamente. Está tudo bem, Bo. Fique calma. Venha ficar comigo primeiro, depois pensamos no que fazer. Mas você não está com sua namorada? Minha namorada é mulher. Você não se sentiria desconfortável com isso, certo? Desconfortável com o quê? Eu é que tenho medo de estar incomodando. Vem logo. Ela disse que não se importa, aliás, já está se arrumando antes mesmo de mim. Ao ouvir isso, Bonita sentiu ainda mais vontade de chorar. Sim, vou esperar na entrada do beco. Você pode vir rápido, Mint? No máximo 15 minutos. Bonita esperou até que os barulhos da casa ao lado diminuíssem. Então saiu apressada, caminhando e correndo até o ponto de encontro. Nem precisou esperar. Assim que chegou, Mint já estava fora do carro e a puxou para um abraço apertado. Está tudo bem. Você me tem. Amanhã você tem aquela competição pela bolsa, não tem? Vai conseguir se apresentar nesse estado? Claro que sim. Eu preciso conseguir. Essa bolsa é a minha esperança. A bolsa não apenas ajudaria a custear seus estudos, mas também garantiria um emprego após a formatura. Era uma bolsa vinculada a uma empresa, que exigia que o beneficiário trabalhasse nela depois, mas Bonita achava que valia a pena. Essas oportunidades não apareciam com frequência, e o cargo oferecido também não era ruim. As mensagens que recebeu de seu assistente na noite anterior fizeram Kirafati começar o dia de mau humor. Ela ainda não sabia de todos os detalhes, mas o fato de alguém fugir de casa no meio da noite significava que a situação era grave o suficiente para que a pessoa não pudesse suportar mais. Vou ficar por perto e obter mais informações. Kirafati confiava na habilidade dele de se disfarçar e coletar informações, mas estava irritada consigo mesma.
Afinal, mesmo depois de ser rejeitada daquela forma, ainda se preocupava com Bonita. Ela disse que não quer uma irmã mais velha? Que seja, essa garota metida pode fazer o que quiser. Na universidade, com os olhos inchados, Bonita tentou disfarçar com maquiagem e focou em revisar seu discurso para a apresentação da competição. Não dormiu a noite inteira e sua mente estava uma mistura de sentimentos. Você está bem? Mint estava ao seu lado o tempo todo, temendo que Ken aparecesse para causar problemas ao descobrir que ela havia fugido. Estou. Só preciso subir no palco, apresentar tudo o que sei para os jurados, ouvir o resultado e depois ir dormir. Errado. Depois do resultado, vamos comemorar. Hoje você tem que ganhar. O coração de Bonita deu um salto quando se sentou no lugar reservado para os participantes e viu que na mesa dos jurados, quem estava sentada na ponta era Queen. Pelo que analisei, as concorrentes mais promissoras são Bonita e Warataya. O que acha, senhora Queen? A voz de um dos jurados, que trabalhava com Kirafat há muito tempo, fez com que ela desviasse o olhar de Bonita para os documentos à sua frente. Acredito que o Warataya tem informações mais interessantes. Se é isso que você acha, darei minha pontuação para ela como vencedora. A súbita mudança na expressão de Bonita fez com que Kirafat parasse de bater os dedos na mesa. Ela odiava esse seu lado. Mas quem mais poderia culpar, além de si mesma? Mas a apresentação de Bonita também é muito boa. O quê? Julgue de forma justa. Não precisa me agradar.